Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu decidi falar um pouco para vocês sobre o que é au pair. A palavra au pair vem do francês. Em francês, a palavra au pair significa em termos iguais. Então, é como se a pessoa fosse morar em outro país e ela estivesse lá vivendo como se fosse um cidadão. Então, ela está trabalhando e estudando lá. E eu vou explicar um pouquinho sobre quais são os requisitos para você participar desse intercâmbio. Então, eu descobri esse intercâmbio por meio de uma youtuber muito famosa, que ela é uma das melhores youtubers do Brasil em relação a conteúdo de viagem, que é a Mi Alves. Então, eu assisti alguns vídeos dela e aí ela explicou sobre o que era au pair. Antes disso, eu estava pesquisando para fazer outros intercâmbios, mas o preço era muito alto por pouco tempo. Então, era, por exemplo, 2 meses você ficar em outro país estudando e trabalhando. Só estudando, na verdade. Só estudando e você pagaria mais ou menos 25 mil reais. Então, assim, era muito absurdo. E eu não tinha condições na época, e nem tenho até hoje, de pagar um intercâmbio tão caro assim por pouco tempo. E aí eu vi ela falando sobre o au pair e vi que ela falou um preço bem acessível. Eu fiquei até em dúvida, eu falei, meu Deus, será? Daí eu fui pesquisar. Então eu fui numa agência, como eu estava morando em Maringá, daí eu fui na agência em Maringá, na agência World Study, que tem vários tipos de intercâmbio e oferece esse tipo de intercâmbio que é o au pair. Então, como funciona esse intercâmbio? Então, tem alguns requisitos. Para você participar desse intercâmbio, você precisa ter entre 18 e 26 anos, especificamente nos Estados Unidos. Se você quer ir para a Europa, você pode ter até 30 anos. Você precisa ser solteiro, você precisa ter uma carta de direção, você precisa ter habilitação e... o que mais? Você precisa ter um nível de inglês ou, se você for para um país que nem França, você tem que ter um nível de francês e assim por diante, da língua nativa daquele país. A carteira de habilitação precisa ser a definitiva, então você não pode fazer o processo enquanto você está com a sua permissão de direção. Então tem que ser a definitiva. Você não pode ter visto negado já para os Estados Unidos ou para o país de origem que você vai. Você precisa ter experiência com crianças por mais ou menos 600 horas, então tem que ter 2 experiências diferentes, né? Em 2 lugares diferentes ou em diferentes áreas da educação ou de que você tenha participado com crianças. Então você precisa ter no mínimo 600 horas. Você precisa também ser solteiro e não ter filhos, porque isso também vai interferir na sua experiência em outro país. Então você não pode ter filhos, nem pode ser casado. Você também não pode ter tido hepatite, né? Tem que ter uma saúde bem regulada, tem histórico, você tem que fazer um histórico médico também para participar, para provar que você não tem nenhuma doença grave e que vai precisar retornar imediatamente para o seu país. Você precisa ser dinâmico, flexível e também não ser fumante. Além disso, você precisa ter pelo menos ensino médio concluído. Então, algumas pessoas vão antes da faculdade, algumas pessoas vão depois, mas isso depende do seu objetivo com o intercâmbio. Os valores para fazer esse intercâmbio, eles são apresentados em dólar. Então, tudo vai depender de quando você for se inscrever no programa, na agência, e quanto que vai estar a cotação do dólar. Então, hoje eu acho que o dólar tá 5,10, mais ou menos, 5,11. De uma vez que eu vi tava 5,11. Mas na época que eu fiz, o dólar tava 4,25, 4,35, tava... Quando eu finalizei, tava 4,45. Então, assim, agora dá uma bastante diferença nos valores em reais. Então, o valor em dólar é de 490 dólares, porque eu participei de uma promoção. Então, tinha uma promoção, não sei se ainda tem essa promoção. Eu vou deixar o link aqui da World Study na descrição do vídeo, para você investigar qual que é o valor que tá agora, se você quiser participar. Mas na época eu me inscrevi em outubro
e tava 490 no valor promocional, mais algumas taxas da agência. O programa de au pair funciona assim: você se inscreve para ficar no mínimo 1 ano no outro país e você pode estender para mais 1 ano. Então você pode ficar até 2 anos na experiência em outro país. E você é como se fosse um intercâmbio de trabalho e estudo. Como se fosse, não, é um intercâmbio de trabalho e estudo. Então você vai trabalhar como se fosse um babá. Você vai cuidar de crianças. Então, para você se inscrever nesse programa, você tem que gostar de crianças. Isso é muito importante. É um dos principais requisitos que não está listado na agência, mas que é muito importante. Você precisa gostar de crianças. Então, como eu já trabalhava com crianças, dava aula de inglês para crianças já há muito tempo. Fiz magistério também, então isso já estava tranquilo para mim. Já tinha muita experiência com criança. Porque você vai conviver com essas crianças. Então, você vai morar na casa de uma família e você vai cuidar das crianças durante o dia ou dependendo do que combinar com a família. Você precisa trabalhar 45 horas semanais. Esse é o seu horário máximo de trabalho. Pode ser menos, dependendo da rotina da família ou quantas crianças tem. E você recebe um salário de $195,75. Esse valor é muito significativo porque você vai estar morando com a família e você não vai ter nenhuma despesa. Porque eles que fornecem comida e, tipo, tudo que está incluído na família, você não precisa pagar. Por exemplo, internet, luz, água, que mais? Enfim, tudo que for de uma família, eles vão pagar no todo, como se você fosse parte da família. Então, a única despesa que você tem seria para você comprar coisas que você gosta, que você queira, tipo de comida, ou para você viajar e passear sozinha. Então, aí fica a seu critério e você pode usar esses $195,75 que você vai receber por semana. Então, no total do mês já dá um valor muito bom para você poder investir em você mesmo. E uma das coisas muito interessantes é que quando você se inscreve para vir para os Estados Unidos, a família paga a sua passagem de vinda e a sua passagem de ida. Então, quando você vem para o intercâmbio, eles pagam. Quando você vai voltar para o Brasil, eles também vão pagar. Não sei, não exatamente a família, né? Mas a agência, a Au Pair Care, fica responsável em pagar a sua passagem de volta. Então, isso já dá uma ajuda muito boa no valor do intercâmbio, porque você não vai ter essa despesa que é bem cara. Então, mais ou menos o preço do intercâmbio. Uma passagem, né, de ida. Então, você já economiza aí. Porque se você for para a Europa, por exemplo, aí você vai ter que pagar a sua passagem e tudo mais. Então, esse é um fator muito legal dos Estados Unidos. Mas eu não escolhi só por causa disso, porque eu queria mesmo vir para os Estados Unidos. Então, eu falei um pouquinho dos requisitos de como funciona o intercâmbio. Então, agora eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência.